parte 2, gravando. Gente, eu tô adorando esse negócio de claquete Tá no meu importante. programa. Eu também quero. Eu quero. Agora Vai eu quero ter que ir lá no meu também. Viu, produção? Eu quero em todos claquete agora. Você também quer? Eu adoro uma bagunça, né? Porque a gente não é maduro, Du. Você tá entendendo que a gente não tem uma maturidade? É, mas não dá pra ser muito sério. Sisudo. Se for pra ser sério, eu não consigo. Não, eu também não. Não, às vezes vem uns convidados sérios aqui, gente, eu tento manter, entendeu? Mas tem uma hora que eu não aguento também, entendeu? Agora você fala, o que é esse negócio de arma, uma criatura tão pacífica? Então, menina, sabe, a arma de fogo, né, culturalmente, ela tem uma cultura muito errada no Brasil, né? Infelizmente, a arma de fogo no Brasil, por uma questão, ela assim, ou ela tá na mão do bandido, ou ela tá na mão do policial. Tá. Que por vezes também às vezes, tá, gente? Não quero ver. Não quero criar. Felizmente, numa porcentagem muito pequena. Graças a Deus, né? Sim. E isso não existe. Existem milhares de atiradores esportivos no Brasil. Essa história de Estatuto de Desarmamento, que é proibido ter arma de fogo, é mentira. Tá? O Estatuto de Desarmamento ele veio para dificultar o porte de arma de fogo por um civil comum. Eu, você, o Wesley, qualquer um. Mas qualquer cidadão de bem quem é esse? Acima de 25 anos, não que o menos de 25 anos não seja, mas a série de fatores. Cidadão de bem com ocupação lícita comprovada, maior de 25 anos, bem psicologicamente, que vai ser comprovado através de um teste, e que não tem antecedentes criminais, aí sim a parte do... Residência fixa, idoneidade moral, essas coisas como a lei. Você pode, para ter para sua defesa, 6 armas na sua casa. 6? Até 6 armas na sua casa, 3 curtas e 3 longas. Pode estar lá um revólver, uma pistola, 2 pistolas e 3 calibre 12, por exemplo. Para sua defesa, para a defesa do seu patrimônio. Para quando Mas está escrito que é para a sua defesa e defesa do seu patrimônio? Gente, eu não sabia de nada disso. Sim, para a sua defesa do seu patrimônio e para a defesa da sua família. A partir do momento, eu não sou advogado, eu não consigo entrar nessa parte mais técnica. Mas o que eu sei é que a Constituição garante dentro do seu lar como uma área ali, vamos dizer, é a sua casa. Ninguém pode entrar ali sem autorização. No nosso meio do tiro esportivo, a gente fala assim, amigo, aquele portão ali não é para minha segurança, é para sua. Se quiser ir lá em casa sem ser convidado, é só chegar e a gente vê o que acontece, né? Porque a gente está assim para se defender, a gente treina todos os finais de semana para isso. Isso é o tiro, a arma de fogo para tiro defensivo, vamos falar assim, para defender realmente a sua família. Isso não é só para homem, isso não é só para mulher, isso é para qualquer cidadão de bem. Mas você o faz por esporte e não para defesa. Primeiramente por esporte. Sim. Aí secundariamente seria defesa. Isso, na verdade existem essas duas ramificações do tiro esportivo. A gente nem pensa na defesa, né? Tem que pensar, cara. Infelizmente as pessoas não pensam, mas tem que pensar. Tem que pensar porque, assim, eu não vou ser aqui muito... Não vou entrar muito nesse assunto porque não é... a gente tava brincando. O nosso bate-papo. Mas assim, tem que pensar assim. Você tem que pensar na sua segurança, o seu marido tem que pensar na sua segurança. Porque infelizmente, se entrar uma pessoa mal intencionada na sua casa... naquele pequeno tempo, até a polícia chegar na sua casa, até alguma coisa, até o tempo de acontecer muitas coisas, né? Então, infelizmente, a gente tem que pensar nisso. Mas sim, o meu foco é o tiro esportivo, respondendo a sua pergunta, depois de tanta demora. É o tiro esportivo, inclusive fui medalha de ouro, tive a minha primeira medalha de ouro esses dias. Depois de 3 anos treinando, final de semana retrasado, a gente teve aqui em Avaré a Copa Brasil de tiro defensivo. E ali na minha modalidade, que é soft pistol, né? Que, de acordo com o calibre, a minha primeira medalha de ouro e foi assim muito legal, né? Porque eu já atuo como árbitro nas competições, sou formado como árbitro e aí também participo das competições. E aí é uma delícia. Isso vicia, eu digo assim, libera endorfina. Demais. Verdade? Que você fala... Fica um... É um vício, cara. Verdade mesmo? Eu costumo brincar assim, às vezes eu fico 2, 3 finais de semana sem um stand de tiro. E aí eu volto no stand e há aquele cheiro de pólvora. Eu falo, ai, que bom estar aqui novamente.
Mas é muito bom. Não fico cheirando pólvora no stand, tá, gente? Não é isso. Não, mas é. Quando a gente faz ali o disparo, né? Aí tem ali o cheiro da pólvora queimada, né? Mas é uma delícia. Eu faço sim, faço como esporte. A gente não faz isso, não tem acesso à arma de fogo pra matar ninguém. Claro muito que pelo não, contrário. imagina. Eu espero muito. Eu não imagino você. Meu Deus, segurando Eu não mato uma galinha. Imagina. Eu mato uma galinha. Essa criatura é tão abençoada. Uma vez nós estávamos jogando paintball, 10, 15 homens, a vizinha de um local assim falou, viu, você não mata uma galinha? Dos 15, ninguém matou a galinha da mulher. Não tenho coragem. Então assim, tem acesso sim a armas de fogo, a gente opera isso. Tô aprendendo cada vez mais, todo final de semana, mas rezo todos os dias para nunca precisar apontar para ninguém. Não vai, você não é só para alvo de papel. Então é isso, cara. Eu tenho esse esporte assim, e é uma delícia você estar convidada para ir no stand de tiro lá tirar com a gente. Tem Mirai lá, com toda a segurança, com um instrutor capacitado. Os nossos instrutores, eles são credenciados na Polícia Federal para fazer isso, não é qualquer um. Mas vai te ensinar. Eu entendo, mas aí o que eu divergiria nessa questão seria você ter uma arma na sua casa, né? Todos nós temos filhos pequenos e todos nós passamos por momentos de ira e não sabemos como vamos nos comportar, tá bom, gente? Vamos pensar assim. Quantos casos nós já não vimos de crianças que pegaram a arma do pai para brincar, ou de pessoas assim que eram a paz como você, e veio uma crise tal que a criatura pegou a arma e ou usou contra si mesma ou usou contra terceiros. Então nós, por mais que nós nos conheçamos, gente, dá um medo, não dá? Vocês concordam comigo? Vai, Du. Não. Não. Cara, duas coisas. Me desculpa não concordar. Não. Você me perdoa? Eu perdoo. E aí eu vou colocar a minha versão. Tá bom. Nós já vimos várias notícias de uma criança que foi lá, pegou a arma do pai e se acidentou, tudo bem? Mas quantas notícias nós já vimos e vemos todos os dias da criança que estava atrás do carro, o pai deu ré e não viu e matou a criança? Quantas notícias a gente já viu da criança que caiu da sacada do apartamento? Eu sei. Muito mais, não é? Então são acidentes. Tá. E quanto a essa parte de acidentes, a forma de resolver é o quê? Não dar ré no carro sem olhar lá atrás, colocar uma câmera de ré na sacada do apartamento, colocar uma telinha. Ter sua arma guardada dentro do cofre. Pronto. E aí a questão assim, eu sempre falo, e é um exemplo que eu tenho que todo mundo me questiona, a minha mãe não suporta a ideia de saber que eu mexo com arma de fogo. Ela não sabe? Ela sabe, mas ela não gosta, ela prefere, né, que eu não toque nesse assunto com ela. Mas, inclusive, a gente passa por testes psicológicos, tudo, e assim por diante. Mas eu costumo dizer assim, ó, se uma pessoa, ela está destinada a fazer mal a outra, ela vai fazer com uma caneta Bic sem ponta. Gente, é verdade. Não. Ela vai pegar uma faca de cortar pão, uma faca de serra. Vai lograr êxito, porque... Exato. Então, assim, vamos proibir a fabricação de arma de fogo, porque a arma mata, vamos proibir a confecção de automóvel. Também mata. Porque carro mata muito mais do que arma de fogo. Cigarro. Entendeu? Então, existe o risco? Existe, mas se você parar para pensar, falar de números estatísticos aí, se você pegar países onde a arma de fogo ela é mais acessível, porque no Brasil não é proibido, isso aí é mito, isso é mentira. Tá. É mais acessível, o número de acidentes é muito menor. Por exemplo, a criança ela já cresce tendo acesso. Porque qual que é o problema? Onde que dá o acidente? É a curiosidade. O que é aquilo? O papai não deixou mexer. Uma coisa normal, que todo mundo já tem com um propósito. Mexe. Por exemplo, caca. A Stephanie, a minha noiva em casa, ela mexe, ela tira, ela sabe e não dá problema nenhum. O problema é a curiosidade. Se o papai não deixa eu mexer... Sabe a história do proibida mais gostoso? Entendi. O papai não deixa eu mexer, alguma coisa tem ali. Então, já a criança desde cedo. E eu falo, minha noiva sabe disso. E ela não chega a ser uma esportista como eu, mas ela tira com uma certa frequência e tal. E na minha casa meus filhos vão ser assim, eles vão crescer, vão ser acostumados com aquilo, saber regra de segurança e vai embora, não tem...
Sabe aquele vizinho bonzinho? Todos vão ser Dudu, todos já sabem que ele vive armado, viu, gente? Não vive armado não, imagina. Du, Pelo e fora contrário. esse esporte, quais os esportes radicais que eu sei que consta na sua lista? Ai, Jesus amado, eu de vez em quando eu durmo, mas é raro. Mas é raro. Nessa linha de radical eu faço bastante coisa. Eu faço o paintball também, que é um esporte de adrenalina e tal, que simula competições, simula ações reais, troca de tiro, essas coisas com uma bolinha de tinta. Tá. Acertou, limpou a tinta, continua. Aqui não tem mais, né? Temos algumas equipes em Avaré, Tá. sim, que praticam com frequência. Inclusive esse final de semana a gente esteve viajando para competir fora e tal. E isso, então, eu me divido ali entre o tiro esportivo, como eu disse, eu faço a arbitragem, então eu tenho que ser o juiz ali das competições da região, e o paintball. E na época de calor, na época do verão, aí a gente tem o turismo de aventura aqui na cidade de Avaré, que é uma sementinha que a gente plantou, que está dando seus primeiros frutos, né? Essa é uma notícia há alguns dias no jornal, alguns meses, que em Avaré tem 70 quedas, 70 cachoeiras, vamos falar assim. Verdade. Então nós temos uma equipe, que são os Caveiras Radicais, e aí a gente está começando a visitar essas cachoeiras, levar público. Então vamos supor, você tem uma turma lá de 20 pessoas, 20 familiares de São Paulo. É só ligar pra você? Sim, aí a gente tem toda uma estrutura, Tá. Condutores Olha formados. que barato, gente. Ó, as pessoas de Avaré região não sabem disso, não é? Sim. Como é que vocês divulgam isso? Então, é como eu disse, é uma sementinha, a gente está fazendo um site agora, Facebook, alguma coisa na própria TV. Então tá começando, mas assim, Du, eu tenho um grupo de 20 pessoas e eu quero levar na cachoeira, tranquilo. Então eu tenho ali condutores treinados e formados pelo Senar São Paulo. Tá. Vou fazer um seguro, nunca aconteceu um acidente, graças a Deus, mas a gente tem um seguro contra acidentes pessoais para todo mundo que faz os dias antes. Então, é isso, eu divido a minha rotina entre isso: TV, tiro esportivo, paintball, cachoeira, Você tá conseguindo, então? noiva, que agora eu vou casar. Como é que você vai conseguir se dividir? Sua vida é muito dinâmica, tarefada. Mas se não fosse assim, eu acho que eu estaria maluco. Sabe que eu fiz terapia por bastante tempo. Dei um tempo agora, por uma questão de organização de vida pessoal mesmo, porque não estava dando tempo de ir na terapia, uma coisa maluca. Mas a minha psicóloga, ela me diz assim: Du, é assim, você é isso, você não para. No dia que você parar, você tá doente. Você é zen, como você consegue abraçar Zen tanto? nada. Porque você acalma a gente quando a gente fala, ai, não vai dar, vai dar. Mas sei lá, eu acho que eu desenvolvi isso com a vida, sei lá, não adianta bater de frente com as coisas. Não, você nasceu assim, você não desenvolveu isso. É Será? seu. É, claro. Ah, então tá bom, melhor. Mas eu vou dar um exemplo assim, por exemplo, de uma pessoa alterada. Vai, numa situação aí, você tá alterado, você vai falar comigo. Se eu for alterado, falar com você também, vão ser dois alterados e... Vão se engalfinhar. O que vai adiantar? E eu acho que até por isso que eu dou certo nessa parte das armas, como você estava questionando. Eu não tenho necessidade. As pessoas falam, mas... Porque eu também não ando armado na rua, não tenho porte para isso, nada. A nossa documentação que a gente tem, segundo o Exército Brasileiro, é para transportar o nosso armamento indo para as competições, né? Tá. Mas então, se alguma coisa acontecer, tá? Acontecer um problema na sua casa e você tiver que usar a arma, Sim, tranquilo. como é que você responde junto à justiça? Legítima defesa. Sim. É que a única coisa... São questões burocráticas, mas a única coisa que muda é assim: você tem uma arma registrada para esporte e você tem outra para defesa que fica na sua casa e não sai de lá, entendeu? Entendi. O que você tem aqui, é a itinerante. É isso. A do esporte você pode viajar o Brasil inteiro, aeroporto, tudo. Entendi. E aí algumas pessoas me questionam assim: tudo bem, você tá indo com o seu carro pro stand e no meio do caminho o cara bate no seu carro e aí? E aí eu falo: depende. Mas se eu estiver desarmado, eu vou descer, eu vou xingar bastante, porque bater no meu carro. E se eu estiver armado, eu falo: eu vou ficar bem quietinho, porque daí dá problema se eu xingar ele estando armado. Isso é fácil falar, estando na Santa Paz de Mas Deus, já né? E a hora que aquela fleuma só... já aconteceu, já. É. Eu já consigo. É bem diferente, cara. Verdade. Eu evito tudo e mais tudo. Tá. Porque são muitos. Porque a pessoa, para ela chegar ao ponto de ser um atirador esportivo, é um ano, cara. É testes, mais testes psicológicos, é documento, é ir lá na Polícia Federal pedir benção pro delegado federal. É um monte de coisa, é uma documentação gigantesca. Entendi. E depois que você tem essa documentação, qualquer deslize
Qualquer briga de trânsito, o delegado federal fala, esse rapaz é agressivo, tira essa documentação dele. E aí a gente perde tudo. Entendi. Então... Vocês são apaziguadores. se você vai num stand de tiro e uma pessoa chega e você fala, eu sou atirador esportivo, má pessoa ela não é. Porque se ela fosse, ela não tinha... Eu não tô falando pra me achar, pelo amor de Deus. Mas não atende os requisitos, entendeu? Mas acalma sim, é tranquilo. Você vai lá no stand, você vai conhecer. Eu quero conhecer. E eu vou filmar no dia que você for lá e vou mostrar pro pessoal. Pode filmar e a gente mostra meus inscritos todos lá do canal, tá bom, gente? Imagina eu atirando, não consigo conceber, mas vamos lá, né? Vai sim, você vai ver, você vai adorar. Vou. Você também vai sentir o cheiro da pólvora e você vai falar assim, tu tinha razão. É isso aí, amore. Muito obrigada. Você deixa eu voltar? Hã? Posso voltar? Gente, vocês que vão decidir. O Du pode voltar. Posso voltar? Eu tenho certeza que vocês vão querer, porque eu também quero. Volte sempre. Sim, porque nós temos muito assunto, nós dois. Sim. A gente combina muito, eu e o Du, gente. Vocês não têm noção. E você vê que a gente começou a falar de uma coisa e foi pra outra. A gente vai desvirtuando mesmo, porque é nosso fazê-lo, entendeu? É da gente. Eu já tenho esse problema de foco, por favor. Mas é isso. Meus amores, é isso aí. Du, muito obrigada. Imagina. Muito obrigada mesmo. Adorei tê-la aqui comigo no canal. bom. Eu também vou migrar pro seu, Por tá favor. bom? Pro seu programa. Papo de esquina daqui uns dias com a Camila. Então, tá bom. E é isso aí, meus amores. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo No Camarim com Camila Cléo. Tchau.